as práticas de escrita com crianças nesse período da alfabetização inicial, né? Então, sempre foi meu interesse. Por isso que o meu mestrado, então, não é ligado à literatura. Atualmente, de uns anos para cá, eu tenho, por conta da pós, por conta de um encontro lindo que eu tive, uma experiência linda e oportunidade que eu tive de trabalhar com literatura na formação de professores, e o encantamento é tão grande, né, gente? Não tem como não trazer aí o convite para a Taba. Então, estou muito calcada, na maior parte dos meus trabalhos, a questão da literatura, mas tem surgido recentemente também um foco muito grande na alfabetização por conta da pandemia, né? Então, os últimos projetos pelos quais eu tenho entrado e sido convidada a participar são muito focados na alfabetização. Então, por isso aí, esse meu pé em cada canoa, que na verdade é uma só, é uma canoa grande, eu costumo dizer. E aí, para começar a apresentação, foi tão gostoso rememorar, porque eu comecei o mestrado em 2007, mas ele começou muito antes, né? Nessa busca de pensar o que eu ia pesquisar, de refinar o projeto, de pensar o que eu queria. Eu queria que fosse uma coisa muito especial, né? E logo no início dos anos 2000, né? Eu fiz muitos cursos na Escola da Vila, comecei a encontrar práticas de revisão de textos com crianças pequenas, e eu me encantei logo de cara por essa possibilidade. Eu falava, gente, tudo que a gente ensinou até agora de produção de texto tá tudo errado, tá tudo equivocado, né? Eu não sei se vocês sabem, eu sou de Jundiaí, aqui as escolas, a minha formação, a minha experiência como professora de escola, aqui eu trabalhei num período numa escola particular, eram práticas muito tradicionais, né? Eu falava, como que a gente está trabalhando a produção de texto? Se a revisão é tudo isso que está falando, se estão todas essas possibilidades de reflexão sobre a linguagem que essa prática oferece, e se saber escrever, saber revisar faz parte do saber escrever, falei, nossa, tem um furo aí, né? Aí fui pesquisar. Aí quando você vai pesquisar, não tem nada. Nada, que dificuldade de achar alguma coisa em torno dessa temática. No Brasil, o que tinha publicado era na perspectiva da linguística. E na perspectiva da linguística, a gente tem outra, tanto é que eles não chamam nem de revisão de texto, eles chamam de refacção. E não tinha nada do lado pensado assim do ponto de vista da didática, do ponto de vista da concepção que a gente tem, né? E aí eu falei, bom, esse pode ser um bom tema para eu pesquisar. Então, começou bem antes, aí eu entrei no processo seletivo, a dificuldade também de encontrar uma pessoa, porque eu fiz pela USP, de encontrar uma orientadora que pudesse dialogar comigo. Também esse é um outro desafio aqui no Brasil, né? Porque as meninas estão lá na Argentina, o diálogo é fluido, né? O diálogo vai. Aqui eu precisava pensar em alguém que dialogasse comigo de alguma forma, né? E aí eu acabei encontrando a Andréa Luiz. A Andréa Luiz é a pessoa que eu sempre digo, uma querida. Hoje ela é coordenadora geral do Instituto Vera Cruz. Ela era coordenadora na Escola da Vila, me apresentou um monte de coisa, e ela tinha entrado no mestrado junto com a Silvia Colello. E aí eu entrei para fazer parte do grupo de pesquisa da Silvia, para conhecer mais, tal, e acho que aí a afinidade rolou. Eu continuo achando que ela é dentro da USP a pessoa que mais se aproxima, né, da nossa concepção. Não tem um trabalho de didática, como a gente acredita lá, mas ela a Emília Ferreiro tem uma entrada pela disciplina dela, pelas pesquisas dela, coisa que a gente sabe por outros professores. A Emília Ferreiro, ela é bem, não sei se vocês sabem todos esses bastidores, mas assim, ela não é bem aceita, né? Tanto é que a Silvia
quando eu fui entregar o projeto de pesquisa para passar no processo seletivo, eu encaminhei a minha pesquisa por uma linha de pesquisa e não outra, justamente porque tinha na minha referência bibliográfica Emília Ferreira. Então, diante de todos os desafios, eu falava, poxa, né? O que nós vamos fazer? Por fim, deu certo. Entrei em 2007. Minha defesa foi... Eu tinha 3 anos para concluir. Terminei em 2010, minha defesa foi em 2011. E meu bebezinho tá aqui. Ó, coisa linda. Fui até pegar ele para passar a mão. Ó, bonitinho. Bom, vamos lá, então. Vou contar aqui um pouquinho mais. Então, foi esse o percurso para chegar até aqui. E eu vou agora apresentar para vocês algumas coisas que eu fui... Como que eu cheguei no recorte, né? Os detalhes, as perguntas. E vocês fiquem muito à vontade para perguntar, tá? Então, definido que eu queria estudar o trabalho de revisão de textos, eu queria... Uma coisa que para mim era muito importante na época era fazer a coleta de dados com crianças que já tinham essa experiência no trabalho de revisão. Eu fiz uma busca considerável em algumas escolas públicas na época e encontrei muitas dificuldades. Então, assim, esse trabalho não estava institucionalizado nas escolas, e se tinha, era uma ou outra professora que tinha algo que se aproximava, que fazia. E, a princípio, a pesquisa seria longitudinal. Eu queria observar o que as crianças revisavam nos seus textos no primeiro, no segundo e no terceiro ano da escola. E aí foi ficando cada vez mais difícil conseguir uma escola assim. Eu entrei em 2007, no mestrado, em 2008, foi meu último ano em sala de aula, eu fui convidada para trabalhar no Rainha da Paz. E com crianças de primeiro ano. E a gente era eu, a Fê e mais a Silvinha, éramos em 3 professoras, e a gente trabalhava com revisão junto às crianças. Então, eu queria muito que fosse uma escola pública, mas acabei optando por uma escola particular. Eu fiz toda a coleta no primeiro ano, na fase 1, com todos os estudantes da classe da Fê, da minha amiga, colega, e não fiz com os meus alunos, então eu fiz com os alunos dela. E no ano seguinte, 6 meses depois, eu voltei à escola e fiz novamente a revisão do mesmo texto, com os mesmos alunos lá, já com outra professora, né? Teve todo um desafio de pensar que conto eu queria, porque a ideia era, a partir de uma reescrita, eles teriam que revisar. E meu objetivo era pensar muito no que eles revisavam e como eles revisavam. E também partir do pressuposto que as crianças, para revisarem, porque a minha pesquisa não teve intervenção didática, né? Eu queria observar, então, o que eles revisavam e como, sem intervenção. O que eles davam conta sozinhos, justamente para tentar comprovar que eles são capazes de pensar sobre a língua. Então, eu escolhi um conto, foi Diamantes e Sapos, não sei se vocês conhecem. Diamantes e Sapos é uma versão das fadas, é a história de uma mãe com 2 filhas, uma toda bondosa e outra toda rabugenta, e a caçula, sempre a caçula, mais bondosa, a mãe pede para ela ir buscar água no poço, ela vai, encontra uma senhora que pede água para ela, ela dá com toda a sua generosidade e ela recebe como um dom que saem diamantes da sua boca, pedras preciosas. Quando ela chega em casa, ela fala e saem as pedras, a mãe fica alucinada e fala para a filha mais velha, vai, corre lá e para você também receber esse dom, né? Quando ela chega lá, não é uma senhora, é uma jovem mulher, ela pede água, a rabugenta da filha não dá, e ela também recebe um dom, só que aí são cobras e sapos e lagartos que saem da sua boca. E aí a caçula é expulsa de casa e vagando pela floresta encontra um príncipe e vive feliz para sempre, né?
Então, eu lembro que eu fui buscar um conto que tivesse uma estrutura canônica, que tivesse acontecimento muito próximo da estrutura dos contos tradicionais, né? Dos contos de fadas tradicionais, e foi difícil a escolha, mas acabei chegando aí. Então, as crianças reescreveram em novembro de 2008 esse conto. Eu fiz todo o processo bonitinho, aí eu segui as orientações didáticas de ler, conversar, recontar a história, eles reescreveram, e a partir desse resultado, eles tinham uma proposta de revisão. Eu tinha 18 crianças nessa época, metade fez sozinho e metade fez em dupla, porque eu também queria, era uma variável da pesquisa, observar como que as crianças, se tinha diferenças no que observar em dupla e sozinhos, individualmente, né? Eu queria ver o papel da interação nessa parte da revisão. E depois, 6 meses depois, as crianças, eu retomei a história com as crianças e pedi para elas revisarem de novo o texto. Eu queria ver em 6 meses, então, qual era o avanço no que e como revisar, tá? Então, as perguntas que eu fiz era um pouco do que eu já falei, como as crianças na fase inicial da alfabetização se apropriam da prática de revisar, quais estratégias de revisão elas utilizam e que diferenças são feitas nessas alterações entre as crianças de primeiro e segundo ano. Eram as mesmas crianças, mas de um ano para o outro. E quais as diferenças encontradas nas revisões feitas individualmente ou em duplas. Aí, já vou começar, então, que diante quando eu peguei todos os textos, todas as reescritas, eu fui olhar como que eu ia analisar, né, as reescritas e as mudanças, e eu optei, na época, por dividir em aspectos discursivos e notacionais, né? Dentro dos aspectos discursivos, eu olhei o que eu chamei de enredo. Enredo, para mim, então, se tinham todos os episódios, ou se tinham omissões e que comprometiam, essas omissões comprometiam o sentido da história. Outra questão era sobre a linguagem estava adequada ao gênero, sobre palavras repetidas e falta de referente. Então, foi esse o enfoque que eu dei para o trabalho da linguagem. E a pontuação, se usavam ou não a pontuação no texto. Porque a pontuação aqui considerei como aspecto discursivo, justamente porque ela interfere na construção de sentidos. E os aspectos notacionais, eu olhei para a segmentação, como todos apresentavam uma escrita recém-alfabética, eu olhei a segmentação e a ortografia, né? Ortografia eu dividi regulares e irregulares, e na segmentação, hipo, hiper, e a segmentação entre linhas. Então, essas foram as minhas categorias de análise. Aí, considerando a análise das reescritas, ainda não feita, sem a revisão, eu tinha 7 das 18, 7 produções que apresentavam todos os acontecimentos da história, os principais episódios. 11 com omissões que poderiam, algumas que comprometiam mais, outras menos, mas que tinham omissões que com certeza melhorariam mais o enredo. Linguagem adequada ao gênero, todos estavam, mas a questão da repetição de palavras era muito forte em 8 produções, e a falta de referente é assim, olha, sabe aquela coisa das crianças escreverem, e ela fez isso, e ela fez aquilo, e a gente já não sabe mais quem é ela, ou traz a ação, mas não deixa claro de quem fez, quem é o dono dessa ação. Então, a falta de referente era aí. E, claro, pensando aqui, repetições e faltas de referentes que comprometiam o sentido da história, tá? Pontuação, só 2 crianças produziram utilizando um pouco de pontuação, 16 sem nenhuma pontuação no texto. E a segmentação tem 15 crianças com muito hipossegmentação, que aglutina, que aproxima, né? 7 com hipersegmentação, que então pega uma palavra e separa, e 7 produções aqui com segmentação no final de linha.
tá? Que apresentavam essa segmentação. Então, esse foi o panorama inicial. E agora, o que eu vou fazer? Vou propor para vocês analisar alguns achados da pesquisa, né? Então, uma coisa que me interessava muito era discutir a questão da repetição das palavras. A gente sabe que essa é ainda, quando a gente vai falar com professores em torno da pesquisa, da produção de texto, a gente fala assim, vamos olhar a produção de texto das crianças? O que elas estão produzindo? Quais são os principais problemas? É pontuação, ortografia e repetição de palavras, né? Em geral é isso. E eu tinha lido na época um livro da Emília Ferreira com outros autores, que chama Chapeuzinho Vermelho Aprende a Escrever. Acho que é isso o título. E tem um capítulo todo de pontuação, um capítulo todo para falar sobre repetição de palavras, que ela redimensiona um pouco a repetição. A Emília Ferreira nos convidava ali naquele capítulo a olhar para a repetição e entender o que é repetição, porque a gente colocava a repetição tudo no mesmo saco. E quando eu li aquele capítulo, eu falava, uau, gente, tem muito sentido mesmo, tem muita coisa que a gente precisa ver aqui, né? E aí eu fui analisar as repetições dos textos das crianças com esse olhar. E encontrei eu estava retomando isso ontem, eu fiquei muito encantada de ver coisas que tinham lá no capítulo da Ferreira, que também tinha nas produções das crianças. Eu falava, gente, eu não tinha olhos para ver isso, agora eu tenho, né? Então, uma primeira coisa que eu achei muito interessante foi a questão das repetições imediatas de unidades léxicas com mudança de função sintática ou enunciativa. Bonito, chique esse nome, eu falava, né? Mas o que é isso, né? Então, aqui, tem esse trechinho aqui dessa criança que fala assim, a mãe falou para a filha mais velha foi lá no poço tinha uma jovem e pediu água. Aqui, chamou muito a atenção o fato de ter a filha e a filha duas vezes, uma do lado da outra. E não é só isso, não é. E não podemos achar que isso foi aleatório. Não, tem uma intencionalidade. Isso que é o bonito de ver. Lá no poço duas vezes. Fala, né? Se a gente não olha, eu pensava assim, se a gente não olha com esse olhar da Ferreira, a gente não conseguiria ver, por exemplo, que aqui há uma mudança da função sintática. Então, a mãe falou para a filha mais velha. Então, vamos pensar assim, como não tem como falta a pontuação, eu vou ler de um outro jeito, né? Eu vou ler de um jeito entendendo essa repetição. Então, assim, olha, a mãe falou para a filha mais velha foi lá no poço. Lá no poço, tinha uma jovem e pediu água. Lendo assim, não muda o jeito da gente entender a repetição? Concordam comigo? Então, sim, tem repetição aqui, mas ela está na mudança de uma função sintática. Ela já não é mais um complemento do verbo, e sim ela é o sujeito da frase. Né? Então, olha que incrível. E se a gente falar, poxa, é a filha, lá no poço, mas o que aconteceu essa criança? Então, como ela não tem os recursos da língua para conseguir marcar isso, ela usa da repetição como uma forma muito inteligente para dizer, aqui eu estou mudando. Então, ela falou para a filha. Então, a mãe falou para a filha mais velha foi lá no poço. Lá no poço, o marcador temporal já, tinha uma jovem que pediu água. Então, para mim, isso quando eu fui fui analisando essas mudanças, eu falei, uau! E a mesma coisa, para mim, outro achado incrível, é as repetições que demarcam o discurso direto ou indireto com uma dupla identificação do falante no início e no final da enunciação. Isso que eu estou falando aqui, gente, isso que está aí no tópico, é o que a Emília Ferreira traz lá no livro dela.
E aqui o exemplo é da minha pesquisa. Então, olha só esse caso. A mãe disse para a mais velha: vá buscar água no poço, disse a mãe. Por que a criança traz 2 vezes essa identificação do falante? Porque essa dupla identificação é o que a mãe falou. Ela não sabe usar travessão. Então, ela faz... A mãe disse para a filha mais velha: vá buscar água no poço, disse a mãe. Né? Então, o que ela disse? Vá buscar água no poço. E aqui ela escreve posto, né? Então, achei muito incrível isso. Alguém quer comentar, gente? Ou sou eu que sou muito boa, tô com os olhos muito com lentes cor-de-rosa aqui? Não é bonito? Então tá bom, fiquem à vontade para comentar, tá? Outra coisa que eu observei, que eu analisei aqui, foram o uso, eu estou chamando isso de estratégias de revisão. Então, as crianças vão lá e mudam o texto, porque uma dificuldade do ponto de vista didático, quando eu era professora e estava lá traduzindo com as crianças, era as crianças viam que tinham coisas para mudar. Mas como mudar? Uma ação era apagar todo o texto. E por muitas vezes na escola se cobrou isso. Bom, você precisa revisar e incluir uma informação aqui, você apaga o que você, para passar limpo, e aí você insere. Mas aí na hora que você apaga, já não é mais revisão, é uma nova produção. Então, eu queria observar que estratégias de revisão as crianças usavam. No primeiro ano, usavam muita borracha, símbolos diversos, asterisco, chave, né? Hífen para segmentar as palavras e preenchimento dos espaços em brancos na linha e na borda. Então, faltava alguma coisinha aqui, eles iam puxando setinhas, eles iam escrevendo nos espaços que tinham em branco, a linha era maior, né? Aumenta, né, o número de estratégias, a quantidade de estratégias de revisão. Sim, e aí eu fui, né, vendo quantas que usam, né? Tem uma coisa de usar mais símbolos, hífen, arquinho, tracinho, seta de duplo sentido para juntar as palavras, chave, preenchimento desses espaços é igual, barra, e aí foram então foram essas as estratégias. E eu acho isso muito incrível, porque as crianças estão buscando meios, né, para pensar o como revisar. Aqui tem um exemplo disso, né? Então, ó, tem risco, tem os asteriscos, olha quantos asteriscos essas crianças colocaram, né? Essa criança, na verdade. Então, 1, 2, ele usou asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3 e 4, sabendo, então, onde colocar, né? Ó, aqui, se eu estou usando o mesmo símbolo, eu tenho que fazer o símbolo numerado, né? Então, esse é um exemplo. Agora, eu vou trazer para cada uma das categorias que eu coloquei algumas possibilidades, alguns exemplos da revisão feita, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a produção tinha sido a caçula foi expulsa de casa, mas um príncipe a encontrou. A mais velha ficou sozinha pelo resto da vida. E a criança colocou. Então, a caçula foi expulsa de casa, mas um príncipe a encontrou e, encantado com sua beleza e as preciosidades que saía de sua boca, pediu-a em casamento. A mais velha ficou sozinha pelo resto da vida. Então, a gente vai notar aqui que não que não comprometia tanto, vamos dizer assim, essa falta. Deu para entender que o episódio marcante é ela ter ido embora e encontrado um príncipe, mas os acréscimos, os complementos foram muito para enriquecer a linguagem escrita, né? Olha que lindo que foi ele fazer esse complemento. O mesmo aconteceu depois, nesse caso aqui, né? Olha só, as duas ficavam infernizando a filha. A mãe mandou a caçula pegar água no poço. Ela foi para o poço. Ele tirou. E uma velha pediu água. Uma velha pediu água. A velha pediu água à caçula. Então, tome, disse a mais nova.
A velha, que era uma fada, deu um dom secreto, e a caçula voltou para casa. Ela foi repreendida pela mãe. Então, tudo isso que eu estou colocando em sublinhado é o que essa criança acrescentou. E o que eu risquei é o que ela riscou, tá? E aí a gente vai vendo o quê? Que ela percebe, por exemplo, a mãe mandou a caçula pegar água no poço. Ela foi para o poço, não precisava. Uma velha pediu água, a velha pediu água à caçula. E a gente vai vendo nesse trecho, por exemplo, que eles sabem que falta a referente aqui, um complemento, só que ele nem sempre usa a melhor estratégia, porque aqui, ó, uma velha pediu água, ele repetiu na hora de fazer a revisão. Uma velha pediu água à caçula e não apagou. Então, olha, ao mesmo tempo que aqui antes ele faz isso, ele vê a repetição desnecessária e corta, aqui para acrescentar só a caçula, ele escreve o enunciado inteiro. Isso aconteceu em algumas situações. A criança via que faltava algo e ele em vez dele, e era parte desse algo, então era só para ter colocado a caçula aqui, e ele repete todo o trecho, né? Uma velha pediu água à caçula. Então, é interessante notar como ele observa e o que ele observa, que é ok, mas como ele observa nem sempre é o mais adequado, ajustado, né? Érica, Oi. a Michelle estava com a mão levantada, não sei, aí depois ela abaixou, eu não sei se você quer fazer algum comentário ou Michelle? Queria fazer uma pergunta, Érica. Eu não sei se eu perdi, eu acho que eu perdi. A escola que você... É escola pública? Particular. Tá. E aí, quando você diz que aumenta, né, o número de estratégias do primeiro para o segundo ano, tem a ver com um procedimento das professoras que, ao longo das reescritas trabalhadas durante os anos, elas vão ensinando esses procedimentos, por isso que as crianças vão aumentando isso? Então, eu comentei no início, Mi, uma coisa que foi uma decisão. Como eu queria observar essas práticas das crianças, essas estratégias que elas foram usando, eu queria fazer a pesquisa numa escola que tivesse essa prática instaurada. Por isso que eu escolhi uma escola particular, porque eu não encontrei nenhuma pública que tivesse todas as condições necessárias que eu queria, né, ali Então, as professoras realizavam isso com as crianças. Eu acho que tem a ver com o ensino, né? O ensino ajudou essas crianças a ampliar suas estratégias de revisão. Eu concordo com isso, sim. Bom, tudo bem, Mi? Então, vamos lá. Sobre linguagem na palavra repetida, né? Que era aquela outra categoria. Aquele caso, né? A mãe falou para a filha mais velha, foi lá no poço tinha um jovem, pediu água. A revisão ficou: a mãe falou para a filha para a filha. A filha mais velha foi lá no poço, viu uma jovem menina que pediu água. Então, aqui, ó, ela tirou lá no poço duas vezes, e lá no poço foi lá no poço, viu uma menina que pediu água. Então, não são todas as situações que elas conseguem resolver, mas dão conta de resolver algumas, né? E aqui, por exemplo, foi quando ela chegou em casa, ela foi repreendida por ter demorado tanto para voltar, então substitui. Então, quando ela chegou no poço, ela encontrou uma jovem que pediu água. Então, essa criança foi tirando todas as... Como tinha muito ela foi tirando várias vezes. Então, se concentrou muito no referente, em alguns casos, no complemento, tá? Falta de referente. Então, a mãe falou para a velha, foi no poço. A mãe falou para a mais velha, foi no poço. Então, ó, na tentativa de escrever, a mãe falou para a mais velha ir ao poço. Né? Então, aqui, na hora que essa dupla apaga, o velha, olha só, para colocar mais velha, ela apaga o V e não volta, né? Ou esse outro caso. Quando ela era a irmã, porque a escrita inicial era quando ela chegou e foi se explicar e saiu um monte de sapos. Aqui, ó.
Quando a irmã mais velha chegou em casa e foi se explicar, saiu um monte de sapos. Então, aqui, olha, como ela dá conta de colocar o referente e de explicar melhor o episódio, o acontecimento, né? Pontuação. Pontuação, o que apareceu foi, sobretudo, olha, é interessante notar, e também vai ao encontro do que Ferreiro lá atrás no livro Chapeuzinho Vermelho, porque ela vai dizer que a pontuação, ela coloca, as crianças começam dos extremos do texto e vai colocando, vai indo para o seu interior, e no interior tem alguns lugares mais propícios, né? Então, o discurso direto é um deles. Então, ó, ela disse, não dou. Então, ele acrescentou, como ela sabia que era uma fala, acrescentou o travessão na mesma linha, sem mudar, sem colocar 2 pontos, mas colocou o travessão, porque o travessão indica que é a fala. Outro lugar interessante de uso da pontuação é quando tem um marcador temporal, né? Então, aqui, ó, era mais chata, egoísta que nem a mãe. Um dia, as duas mandaram a caçula buscar água no poço. Um dia, então, um dia dá o indício de que tem uma pontuação antes. E também a vírgula em enumeração, né? Então, foi se explicar, saiu sapos, lagartos e cobras, e aí colocou aqui a vírgula. Então, esses são alguns exemplos de pontuação trazidos na revisão. E mais do que o que, né? O sinal é a função dele aqui, né? Como que ele aparece. Então, nesses 3 casos. E no caso da segmentação, a gente tem muitas, ó, eu fui marcando aqui, ó, muito uso de barra. Essa era uma criança, a gente percebe que é uma criança muito que se preocupa com a pontuação, que está pensando sobre a segmentação, desculpa, porque olha, ela coloca um hífen, né, um travessão em todas as linhas praticamente, né? Explicar, tá vendo? Ó, saiu. Dom secreto, então, ó, ela coloca aqui barra no dom e secreto, ela coloca essa setinha dupla, quer dizer, que é para juntar, secreto, né? Aqui, ó, barra e coloca uma letra que falta. Então, ela usa aqui várias estratégias e vai conseguindo ver onde a segmentação ocorre. Ortografia, no primeiro ano, eles revisaram, foi o que mais apareceu na revisão foi acréscimo, supressão ou substituição de letras. Então, casamento para casamento, mãe para mãe, viúva para viúva, rabugenta para rabugenta, tá? E no segundo ano aparece mais frequente uma revisão de palavras que tem questões irregulares, então moça com S para moça com C cedilha, beleza com S, beleza com Z, e aí todos esses casos, e eu acho também que justamente porque é o avanço da escolaridade e que vai trazendo, possibilitando para as crianças uma reflexão sobretudo sobre as palavras de uso frequente, algumas nem tanto, mas acho que tem aqui como a escola fazia um trabalho muito intenso com os contos, tem aqui palavras que são comumente encontradas nesses contos, né? Em relação ao sistema de escrita, as principais correções então se manifestam em sílabas que são consoante, vogal, consoante, ou consoante, consoante, vogal, ou consoante, consoante, vogal, consoante. Como a produção escrita se deu no final do primeiro ano, com crianças recém-alfabéticas, a gente sabe que tem aqui, ainda nessa composição de sílabas, uma questão muitas vezes encontrada nas suas produções. Então, eles conseguiram também revisar isso, sobretudo no segundo ano. Bom, não sei se eu fui muito rápida, mas eu trouxe aqui um panorama geral dos principais achados de cada uma das categorias do trabalho. Não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem comentar. A Regiane, Érica, ela fez um comentário, né,
uma pergunta, né? Se essa era uma prática já comum para as crianças, então, a prática da revisão de textos, aí a Michele confirmou. Era, gente, ela era. Tinha todas as situações que tinham uma produção de texto marcada para um trabalho, né? Dentro dos propósitos comunicativos, as crianças eram convidadas a revisar seus textos. Então, tinha uma prática instaurada na escola, tá? Fala, Júlia. Érica, eu queria perguntar se os professores tinham esse olhar, se a sua pesquisa deu conta de olhar para isso, né? Se foi seu alvo de investigação, se eles tinham esse olhar sobre essa incidência que você categoriza aqui das questões do que as crianças revisavam, e se havia uma intencionalidade ali em como fazer essa revisão. Queria, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Olha, não foi foco da minha pesquisa. E, gente, eu queria, não sei quanto vocês, né, se já fizeram ou não, a minha maior dificuldade de fazer essa pesquisa foi separar meu lado professora, sabe? Porque meu lado professor, eu já ia fazer umas boas intervenções ali nas revisões, eu ia, sei lá, olhar, analisar outras coisas, tal, e a Silvia, minha orientadora, sempre falava, Érica, esquece o seu lado professor agora, e você olha com olhos de pesquisadora no foco do seu trabalho. O meu trabalho foi observar, eu queria saber o que as crianças davam conta de revisar. Eu sabia que eu parti do pressuposto que elas são capazes de revisar textos, mesmo sendo recém-alfabéticas, mesmo, né? Se eu parto desse pressuposto, eu quero saber o que elas revisam e como elas revisam. Foi isso. Então, e por que eu faço nessa escola? Então, eu vou retomar Faço nessa escola porque era para mim, na minha cabeça, se eu fosse para uma escola pública como eu queria, que não tivesse essa prática instaurada, eu acho que as crianças ia ter um estranhamento muito grande de como, acho que estratégias de revisão ela não apareceria muito, e essa é uma hipótese, e que as crianças iam estranhar essa situação didática. E esse estranhamento poderia não revelar tudo que elas são capazes de fazer. Então, eu optei por uma escola que já desenvolvia, nas suas situações didáticas, o trabalho de revisão. Então, eu fiz parte desse corpo docente apenas o ano de 2008 e sabia, então, um pouco desses procedimentos. Agora, claro, não pesquisei a fundo todo o trabalho da escola, todas as concepções das professoras, mas eu sei que a escola se organizava de uma tal forma a defender esse trabalho de revisão, tá? Então, não sei ao certo como que o que essas professoras pensavam, como que elas... Não investiguei o encaminhamento didático delas com as crianças, não sei como que elas faziam esse encaminhamento, mas eu sei que as crianças eram convidadas a participar dessa prática. Então, é isso que eu sei, né? Agora, como professora, eu posso dizer assim, olha, tinha uma ideia bacana de possibilitar ali, tinha uma intencionalidade das professoras conseguirem, tinha uma intencionalidade para as crianças revisarem, então tinha um propósito comunicativo a situação, as condições didáticas, então, eram asseguradas para as crianças, e tinham professores, eu acho que como um todo, assim, estou falando um pouco das minhas impressões, que se aproximam mais de olhar essas categorias e outras que se aproximam menos, né? Tanto é que depois que a pesquisa ficou pronta, eu fui na escola, fiz uma conversa, e para muitos professores, para alguns professores era olha, que bacana isso. Eu acho que essa coisa que eu falei, por exemplo, da repetição das palavras, que a gente coloca tudo no mesmo saco, as crianças repetem e não tenta compreender o que está por trás
dessa repetição, do que está por trás das escolhas que as crianças vão fazendo, eu acho que isso é sempre uma coisa que instiga o professor, sabe? Não é uma coisa que está posta nas escolas. Não sei se eu estou sendo muito dura, mas eu acho que talvez pela correria, talvez pelo pouco tempo de reflexão que a gente tem sobre as questões dentro da escola, porque muitos conteúdos estão aí atualmente, por causa da pandemia, muitas coisas estão acontecendo. Acho que a escola ainda não teve um espaço para discutir muito essas questões da produção pelo viés da revisão, e que tenha, o que eu estou querendo dizer assim, que tenha um percurso de estudo mesmo, de investigativo, que você reflita sobre isso. Eu, Érica, acho que a revisão de textos, se em 2000, no início de 2000, era uma questão para mim que quase nenhuma escola tinha, hoje isso avançou um pouco, mas continua, não avançamos muito. Não estou sendo pessimista, não quero ser, eu tendo a ser otimista, mas não existe hoje uma prática consistente nas escolas públicas de revisão de texto. Estou falando de um modo geral, né? E muitas escolas particulares também não. Então, acho que a gente tem um longo caminho para avançar ainda, para olhar. Acho que a gente faz uma tentativa na alfabetização, eu acho que a gente tem buscado, né? Pela alfabetização, o quanto que as crianças são capazes de pensar a escrita, o sistema de escrita, mas de olhar com os olhos das crianças, mas na revisão, acho que ainda a gente está mais longe, não sei. Vamos ver o que o Josué... Te respondi, Júlia. Acontece o mesmo aí no México, José? É muito difícil, né? Da gente... É muito triste. Não sei, agora, meu lado formadora, professora, acho que enquanto a gente não investir e não acreditar que a revisão é o pulo do gato para a aprendizagem da linguagem escrita e ajudar os professores a pensar como que eu encaminho essas situações de revisão, acho que aí, enquanto isso não acontecer de uma forma muito sistemática, acho que a gente vai ter pouco impacto mesmo na sala de aula, né? Quem mais? Alguém mais quer comentar isso? Eu não consegui achar aqui a mãozinha para levantar, então eu vou abrir o microfone e vou falar direto. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Quais seriam os passos que você acredita que são definitivos, importantes, para alcançar, então, essa prática de forma mais intensa, intencional, consistente, para que esses alunos tenham essas experiências, né, e consigam refletir sobre o texto, sobre as suas escritas e reescritas, de maneira a avançar, porque todo esse processo é para que eles consigam refletir e melhorar a escrita, né? Uhum. E acho que você já meio que respondeu, não sei se quer acrescentar. Regiane, alguém colocou aqui uma coisa no chat também, que eu vou complementar com a Renata. Ai, Renata, eu conheço você, eu acho que é a Renata que eu estou pensando. Meu vídeo não quer abrir, eu não sei que estou com problema no computador, Érica, sou eu que fiz a post com você. Uma querida, já sei quem é você. Beijos. Beijo, querida. Tem uma coisa muito importante, que é uma confusão entre correção e revisão. Então, acha que revisão é correção, ou que correção que revisão é de aspectos só notacionais, então só de ortografia. Então, as crianças vão revisar. Todas as vezes que eu fiz formação e perguntei isso, qual é a diferença de revisão e de correção, elas acham que é a mesma coisa e que a revisão é uma coisa só focada na ortografia, algo específico da gramática. Eu fiz, quando as meninas me apresentaram, eu fiz uma assessoria aqui para a escola de São Paulo, para o município de São Paulo. O município de São Paulo é um município que tem um material que considera essa concepção de trabalho, né? Eu acho que é
um dos poucos, eu acho que tem outros municípios, eu não conheço todos também, mas eu acho que São Paulo tem isso tanto nos seus materiais produzidos quanto nas formações. E a assessoria que eu fiz no ciclo de alfabetização, na época, era focada na produção de textos. Então, eu formava as diretorias de ensino, que formariam os coordenadores, que formariam os professores nessa cadeia. E o que eu acho, assim, dessa experiência? Que está lá na escola, de uma boa medida, a importância de ter a intencionalidade e a produção e fazer reescritas e tudo mais. Só que o que revisar e como revisar, se a gente não tiver essa reflexão com os professores, para mim não tem outro caminho, tem que ser formação de professor. Tem que chegar lá, e não é formação, eu vou dar um curso sobre revisão, o que é revisar, né? Lá dentro, sim, temos que entender o que é revisar. Mas dentro da escola, a gente parte, um princípio da formação continuada, é de que as discussões dialoguem muito perto, muito proximamente do que se faz na sala de aula. Tem que sair de lá, porque senão não tem eco, senão não tem conversa, não tem relação. A gente tem que pensar, bom, se eu acho que correção é isso e revisão é outra coisa, vamos ver o que é revisão. Vamos trazer boas práticas de revisão? A gente tem poucas, mas tem. Né? Situações em que a gente coloca, vê, analisa, tematiza uma revisão de textos. E como que a gente olha para essa revisão de textos e vai colocando em prática, em ação dentro da sala. Feito isso, traz para a discussão. Então, o caminho um pouco é esse, sabe, Regiane? A gente tem que entender que revisão extrapola os aspectos notacionais, que precisa considerar os aspectos discursivos nisso. Mas para isso, gente, outra barreira que a gente encontra é quando a gente fala assim, olha, bom, vamos olhar então a organização discursiva do texto, né? Como que esse texto é organizado, como a linguagem é empregada nesse texto. Os professores têm muitas dúvidas sobre isso. Quando a gente fala quais são os principais episódios de uma reescrita que não pode faltar, que compromete, que faltando comprometeria o sentido. Não é claro isso para todo mundo. Então, a gente tem que apoiar também esse trabalho, porque não conta de um jeito, num verbete de enciclopédia é outra coisa, numa notícia é outra coisa. Então, como que a gente vai ajudando os professores a entender esse jeito essa tessitura textual? Como se tece, como que essa trama desses textos, para poder entender. Eu vou escrever um artigo de opinião, eu vou escrever um artigo de divulgação científica. O que a gente vê, no 5º ano no Estado, tinha, não sei quanto aqui vocês conhecem no Ler e Escrever, já vou deixar você falar, Sônia, tinha um projeto de contos de assombração. Eu fui para muitas escolas, e aí eu pegava os textos para ler. Era tudo menos um conto de assombração. Não mantinha as características do gênero. Porque para manter as características do gênero, você tinha que considerar pistas falsas. Então, você levar o leitor a entender que quem fez um crime, alguma coisa, porque era conto de detetive, era uma coisa assim, alguma coisa que tinha ali, você tinha que falar, poxa, o que aconteceu? Você tem que deixar muito suspense no ar. Isso é super difícil fazer. E aí você lê de 30, aí as professoras têm uma tendência a fazer tudo individual, e de 30 produções que eu tenho lá, 35, nenhuma se caracteriza com gênero. Então, bom, tudo bem, isso era esperado, uma boa parte não conseguiria, mas a revisão teria que dar conta de discutir isso, de tratar essa questão, né? Fala, Sônia. Eu estou nisso que tudo, até essa sua fala complementou o que eu estava querendo perguntar. Os cursos de formação de professores atendem essa necessidade do professor entender o que é uma revisão? Porque, veja, eu estou falando em função
de que eu sou formada lá pelo antigo normal, né? Lá fim da década de 60, eu estava formada no curso normal, comecei a trabalhar com alfabetização em 1970, 71. Então, era outra visão. Eu não fiz pedagogia, eu fui fazer história. O que hoje, nos cursos de formação de professores, se contempla em relação a essa história da revisão? Porque eu vejo uma dificuldade tão grande em professores interpretarem textos, quanto mais você fazer a criança, levar a criança a fazer isso. Você vê, às vezes, você vê, às vezes, um anúncio de emprego, está lá tudo escritinho em cima, aí a pessoa vem com a pergunta, mas aonde é? E tal. Um total despreparo. É assim, é trágico assim, os cursos são assim, que deixam a desejar. Eu fico meio amedrontada com isso, né? Infelizmente, os cursos de pedagogia, sim. Acho que não temos no curso de pedagogia esse trabalho. E deveria, né? Gente, eu sou suspeita porque eu sou professora de pedagogia do Vera, né? No Vera, a gente faz isso. Então, por exemplo, eu tenho um ano, o currículo do Vera tem 2 anos só de didática. Didática da alfabetização, didática da língua portuguesa, didática das ciências sociais naturais, didática da matemática. Então, são 2 anos do currículo só de didática. Então, a gente trabalha isso. Maravilha. Só que isso a gente sabe que é uma exceção da exceção, né? Os cursos de pedagogia, de um modo geral, e agora os cursos EAD, não tem esse trabalho. O curso de letras tem até. Só que o curso de letras, também de um modo geral, ele trata de uma coisa mais conceitual do gênero. E não ajuda a pensar na didática, porque aí, para mim, o pulo do gato é pensar na didática. Como que eu encaminho? Didática é a ciência que vai estudar como fazer lá na prática. Então, tem uma coisa da concepção, e que talvez, até no curso de letras, alguns cursos de letras, você tem um trabalho com isso, mas do que entender o que é o gênero, do como eles são, né, da sua organização e tudo mais, da sua composição, mas não tem Você tem, no curso de letras, você tem a teoria da coisa. Se você não conseguir botar isso na prática, ou a didática, fica defasado, né? Como é que você encaminha essa criança? Não é qualquer um que consegue alfabetizar alguém. E por isso que a gente vai defender sempre que a formação inicial não vai dar conta de tudo mesmo. E que a formação em serviço, em contexto de trabalho, a formação continuada, ela é a única alternativa nossa. E quando a gente, né, Dri, a gente está também no mesmo projeto, em outros, inclusive, a gente vai pensando o quê? Enquanto a gente não fortalecer as equipes técnicas das secretarias, para desenvolver e institucionalizar um projeto de formação nas redes, consistente e frequente, porque o que a gente vê são pautas isoladas sobre temáticas. Então, a gente vê, hoje vamos falar de revisão, a gente fala hoje no HTPC 1h30 de revisão. No HTPC próximo a gente vai falar de literatura, no próximo a gente vai falar da festa junina. Isso não é formação continuada. Para mim, uma das chaves centrais é a gente fortalecer os coordenadores pedagógicos para fazer esse trabalho na escola. A formação continuada, Érica, eu acho que ela independe de gestão. Ela precisa ser um projeto de governo.
não de governante. Então, durante a gestão desse, acontecia tal coisa. Depois vem outro e destrói tudo, e a formação continuada pode ir para o espaço. Então, essa sua defesa de uma formação continuada é o que eu mais acredito. Não dá para a gente ficar estacionado naquilo que a gente aprendeu. Não. Bom, eu estou vendo aqui um comentário da Simone, que falando da Rede Municipal de São Paulo, que embora mantenha muito clara a concepção construtivista nos seus materiais e informações, mas rola aí links de cartilha no grupo dos ICPs. Então, infelizmente é assim, né? Acho que reforça ainda mais a ideia de que eles precisam de formação, né? Quanto mais formação para compreender. E assim, o coordenador pedagógico, ele está nesse lugar de ajudar o professor. Se ele também não sabe, porque eu sei pelos bastidores aí, que tem muitos coordenadores que não são nem formados em pedagogia, né? Que são formados em outras áreas, educação física, e aí como que ajuda a entender o processo de alfabetização, né? Então tem essas questões aí que são complexas. Posso apresentar o final? Pode, vou compartilhar sim, aqui vamos com lá. vocês, então, gente, agora as considerações finais, com alguns achados também. E aí, como a Gil tinha falado no começo do encontro, vocês têm acesso aí à monografia, olha, monografia, que, gente, pelo amor de Deus, minha dissertação inteira, né, para quem tiver interesse. Então, primeiro, uma coisa que eu queria destacar é sobre as categorias de análise. Eu fiz a divisão entre aspectos discursivos e notacionais, e a gente já observa, pelo que as crianças revisam, que tem uma articulação muito estreita entre revisar aspectos discursivos e notacionais. Então, as próprias crianças já nos dão uma resposta, né? Elas olham para além da ortografia, segmentação, elas olham para outros aspectos do texto, elas dão conta de fazer isso. Então, acho que esse em geral, que tem na escola é muito focado nos aspectos notacionais, em detrimento dos discursivos, a gente vê que as crianças não fazem isso. Outra coisa que eu queria destacar é sobre as parcerias. Então, o trabalho em duplas proporcionou maior reflexão nesse aspecto da revisão sobre a língua, porque as crianças podiam conversar. E uma coisa que ficou muito clara, gente, eu acompanhando as duplas, elas conversavam tanto, elas faziam tantas discussões interessantes, mas elas não colocavam no papel. E eu fiquei com uma hipótese assim de que eles não colocavam no papel porque não conseguiam, ou porque era tantas discussões interessantes que eles não conseguiam fazer o recorte de como fazer isso no papel, porque eles também estão num processo de aprendizagem de como fazer isso, né? Então, ficava claro durante as discussões uma preocupação com o destinatário, com uma retomada da história original, para que elas pensassem melhor em como escrever. Então, foi lindo umas coisas que elas fizeram. Nem todas essas discussões, então, estavam ali. Como eu não trouxe análise sobre as conversas nas interações, mas esse é um dado importante da gente considerar. E que eu defendi muito fortemente que o resultado no papel não pode se sobrepor a toda essa potência da conversa em torno da revisão, né? Então, sim, eles identificaram problemas, eles pensaram em soluções, eles só não colocaram no papel. Então, tem uma vantagem muito grande a troca e a conversa sobre o que revisar e como revisar, né? Sobre o processo de revisão, eu trouxe que revisar não é um processo linear, pelo contrário, ele é um processo gradual que supõe avanços, retrocessos e rupturas. Vimos também muitos casos de crianças que, na tentativa de melhorar, pioraram, né? Então, de consertar uma palavra que estava certa e passar para escrever, deixá-la errada, né?
Então, isso faz parte desse processo de aprender, né? Eles estavam pesquisando muito, refletindo muito sobre o texto. E a defesa aqui é que as crianças pequenas, o eu autor está em construção. Né? Então, significa que os problemas encontrados nos textos não serão resolvidos de uma vez só, e alguns deles nem serão percebidos pelos escritores iniciantes. Então, tem uma ideia também equivocada de que revisão, vamos revisar o texto e vamos resolver todos os problemas que o texto traz. Não, isso não acontece de uma vez só, né? Hoje é a revisão, eu vou dar 30 minutos para eles revisarem todo o texto. Não, a gente, no ponto de vista didático, e aí não está na pesquisa, mas do ponto de vista didático, a gente vai trabalhar 2, 3, 4 situações de revisão para o mesmo texto, porque a gente vai focar em questões, e não dá para ver tudo ao mesmo tempo, né? E aí, a defesa maior para mim é que pensar nessa perspectiva de um trabalho em processo, ele subsidia a construção cognitiva. Então, hoje, o que para nós hoje, essa reflexão parece incompleta, ela pode ser a base para futuras conquistas ou para o estabelecimento de relações entre diferentes saberes. O que fala, ele não dá conta hoje, ele não dá conta hoje, ele não dá conta hoje, não é que ele não está dando conta, é o que, enfim, ele pode não ter trazido todas as reflexões ou não ter conseguido resolver todos os problemas, mas a gente vai defender que isso é o suporte necessário para ele conseguir futuramente, né? Trouxe também que, de um modo geral, isso que eu coloquei, que nem todas as reflexões resultaram numa mudança ou numa alteração eficiente, mas é uma oportunidade de aprendizagem para as crianças. Então, não dá para pensar em situações de revisão, numa situação pontual, é isso que eu quero reforçar aqui, né? Inseridas num processo pedagógico de modo sistemático e a longo prazo, elas assumem um significado relevante na reflexão sobre a língua. E para mim, o pulo do gato é a situação de revisão, porque é o lugar mais propício para pensar sobre as questões da língua. Eu esqueci de comentar uma coisa muito importante, que é, a gente encontra, eu tive muitas dificuldades de encontrar material teórico, e a base de todo esse trabalho é na Mirta Castedo, uma pesquisadora argentina que teve sua pesquisa também de mestrado e doutorado nesse foco. O doutorado dela eu devorei para a gente conseguir pensar. O que a Mirta traz é que, por exemplo, não dá para a gente ensinar pontuação fora das situações de revisão de texto. Porque a pontuação está ligada ao efeito que a gente quer, ao sentido que a gente quer construir ali com aquele texto. Então, as reflexões, a aprendizagem são melhores, são mais potentes nas situações de revisão, né? E aqui eu defendi, porque tinha uma dúvida muito forte nessa época da defesa de que as crianças pequenas não dariam conta. Imagina, crianças estão ainda se alfabetizando, não dão conta de revisar. E a gente vê, sim, que elas são capazes de revisar. E que a gente não pode, o professor não pode, nós não podemos analisar só o produto final, mas também as reflexões que aconteceram ao longo desse processo de escrita, porque a gente encontra ali muitas discussões interessantes e potentes. Acho que é isso. Um resuminho aqui, um sintético dos principais achados da pesquisa. E aí, meninas, meninos? A Cristina colocou aqui no chat, né? Ela estava falando um pouco sobre esse lugar do coordenador, de como que está a rotina desse coordenador que muitas vezes não consegue pensar na formação por conta de outras demandas que acabam, né, engolindo o coordenador. E ela, não sei se você quer falar um pouquinho, Cristina, fica à vontade, outras pessoas também para continuar comentando ou fazer perguntas para a Érica. A gente já conversou bastante antes do intervalo, mas a gente pode continuar. Eu fiquei à parte um pouquinho toda essa discussão, Cristina. Eu acho que ela é bem complexa, não tenho nem a pretensão de trazer todas as questões aqui.
né? Eu acho que a formação externa, ela tem seu valor, porque você contrata, teoricamente, especialistas para falar sobre o assunto, mas eu concordo super com você que o investimento precisa acontecer com os coordenadores, né? Os coordenadores precisam atuar como formadores. Essa percepção, essa compreensão de que o coordenador é um formador, precisa ocorrer tanto por parte dele, coordenador pedagógico, como do sistema em que ele está inserido. Porque para ele ser formador, a secretaria precisa dar condições para que isso aconteça, né? Então, como que eu, junto com a minha dupla gestora, o trio gestor, coordenador, diretor e vice-diretor, por exemplo, consigo olhar para o papel do coordenador e abrir espaço na sua rotina de trabalho para que isso aconteça. A gente sabe que quando o diretor tem essa consciência, quando o diretor entende essa importância, ele abre. Eu conheço inúmeros casos que isso acontece, e conheço inúmeros casos que isso não acontece, né? Então, por mais que eu entendo a sua posição e o seu quase desabafo aqui, no sentido de que precisamos olhar melhor para os coordenadores pedagógicos, precisamos olhar, a ideia acho que não é trazer um peso maior para as costas do coordenador, pelo contrário, é a gente valorizar a ação do coordenador pedagógico dentro das escolas e de modo que ele possa realizar seu trabalho como tem que ser feito, né? E acho que o coordenador tem um grande desafio, porque ele não vai ser especialista de tudo que abarca das demandas da escola, né? Então, por isso que eu acho que a formação externa tem o seu valor, porque tem pessoas que estudam só uma parte do conteúdo, uma parte, né, do ensino. Mas ninguém precisa ser especialista em tudo dentro da... Acho que também não se espera, né, que o coordenador seja especialista em tudo para poder trabalhar com os professores. O que precisa ter é um percurso investigativo dentro da escola, consistente, sabe? Acho que está mais em jogo aqui o coordenador conhecer o que precisa eu considerar numa formação continuada, numa formação com os professores, do que ele ser especialista em tudo. Aí, porque sabendo disso, eu vou trazer bons problemas, vou ter que buscar, lógico, porque o conteúdo didático eu preciso também entender um pouco, né? Mas eu vou buscar bons problemas para a gente pensar juntos, em parceria, né? Junto com os professores. Eu acho que está aí, nessa parceria que a gente estabelece, nessa relação horizontal que a gente estabelece para ter um efeito melhor, né? Fala, Michele. Então, Érica, eu acho que eu estava num curso esses dias atrás com a Bia Gouveia, e ela traz um pouco dessa questão que você trouxe no começo, de ter uma pauta formativa, né? E aí ela dizia assim, você não precisa dar conta de tudo. Então, ter um tema central e olhar para os outros, né? Porque precisa de uma condução, mas ter um tema central com uma pauta mesmo, que você disponibilize ali tempos, dias da semana. Então, toda terça-feira, por exemplo, nós vamos falar sobre esse tema, na quinta a gente olha para as outras demandas. Acho que isso talvez ajude, né, o coordenador se organizar ali. E quando você diz que precisa partir de dentro da escola, então como identificar o problema de dentro da escola? Porque você trouxe, né, o trabalho com reescrita, com revisão, é o pulo do gato para a gente trabalhar essas questões da linguagem, né? A gente sabe que isso precisa ser concomitante com o sistema, não dá para dissociar. A gente não vê isso acontecer, né? É muito triste, tem muito foco no sistema, e na linguagem não.
mas também precisa identificar, né? Então, aonde que eu vou colocar a minha energia? Porque, às vezes, é o que você falou, está muito longe do professor. Então, você pode ficar ali batendo naquilo, e que se não faz sentido, ele não vai fazer. Acho que é meio que comendo pelas beiradas mesmo. É como a Bia diz, causando rachaduras, né? Então, acho que são essas rachaduras que precisam ser causadas aos pouquinhos. Não vai mudar de uma vez, né? A gente vai percebendo isso ao longo do tempo. Cada um tem a sua concepção, então mudar isso é muito difícil, mas acho que a função, né, do coordenador, do orientador, de quem está ali como esse parceiro mais experiente, é causar essas rachaduras. Então, quando a Bia diz isso, eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Então, acho que você veio complementar essa fala, assim. Não é fácil mesmo, a gente não é formado para fazer essas revisões, como eu faço, né? E para chegar nesse ponto que você chegou ali de ver esses aumento de estratégias, precisa mesmo ter um passo a passo do professor, porque senão a criança não sabe fazer, principalmente inicialmente, né? Se você perde ali essa oportunidade, ela vai chegar no final sem saber como fazer, né? E é muito mais difícil você aprender sozinho. Eu acho que são grandes desafios, e eu acho que tem aumentado, né? A gente tem aí o MEC com esses cursinhos de Deus. Esses desserviços, né? Esses desserviços que você fala, meu Deus. E aí é a sua fala, a sua crença. A gente sabe que a criança aprende mais e melhor assim, mas aí você tem, mas o MEC está dizendo, a BNCC está dizendo. Então, é muito difícil mesmo. E eu me lembro sempre das falas da Rosaura, que é uma militância, né? E é uma militância que a gente não pode desistir, porque senão... Queria falar duas coisas dessa sua fala importante, Michele, que é... Uma já esqueci, tá vendo? Mas a outra eu lembrei. Lembrei. Alguém comentou aqui também no chat, assim, a gente está sobrecarregada. A Ana Maria trouxe assim, a gente está sobrecarregado, a gente tem muita coisa, muitas demandas, e eu concordo. E se a gente for... Porque às vezes eu não sei de vocês, mas às vezes eu me sinto atropelada. A gente precisa parar e pensar, tudo bem, temos 20 milhões de demandas, mas se eu tratar as 20 milhões de demandas neste ano, eu não tratei nenhuma. É uma decisão focar e aprofundar em uma, sabendo que você vai deixar coisas importantes de fora. Mas é melhor você aprofundar numa questão. Um bom projeto de formação tem que aprofundar numa questão, em alguns momentos ter atividades do que eu chamo de manutenção, de retomada. Então, esse ano a gente aprofundou numa coisa. Chega o ano que vem, se a gente esquece por completo, não dá. Então, eu tenho que ter algumas atividades de manutenção para retomar com os professores, mas aí eu aprofundo em outra questão. Um projeto de formação é isso. Fazer escolhas. Não dá para tratar tudo ao mesmo tempo e ficar na superficialidade que não acontece nada. Então, eu tenho que segurar momentos em que eu vou aprofundar e momentos que eu vou tratar uma coisa assim. Por exemplo, essa semana eu estava lá, a gente precisa falar, eu estava numa rede, a gente precisa falar, a gente discutiu que decidimos falar de planejamento. Aí agora, no metade do ano, a equipe falou, a gente precisa falar de avaliação. Eu falei, gente, não dá. Não vai dar para a gente falar de avaliação, porque a avaliação é um mega. Então, para o 2023, talvez seja esse o conteúdo. Mas, Érica, não dá para a gente fazer nada, porque a gente precisa discutir os instrumentos de avaliação. Tá, então a gente vai fazer uma formação, um encontro de instrumentos de avaliação para apoiar agora, mas não vamos discutir avaliação. Não vai dar, e largar o planejamento, a gente tem que ter escolhas, acho que isso é um ponto. E um outro ponto que eu queria falar dessa sua fala é assim, ó, para a gente definir o foco do aprofundamento, a gente viu, a gente analisou, fez um diagnóstico. O que eu tenho? Eu tenho uma escolha. A minha escolha de coordenador nem sempre nem sempre como eu, coordenadora, entendo esse problema, é o mesmo jeito que o professor entende. Para ele pode não ser um problema. E aí, a gente tem que construir esse problema junto com as crianças. Porque eles vão falar, mas eu sempre fiz assim. Mas eu não estou vendo problema nisso. Por isso que eu falo de um processo investigativo com os professores.
Porque se não for um problema para eles, a gente vai ficar o ano inteiro discutindo coisas e ele vai falar, mas tá bom para mim. Ele não vai mergulhar na reflexão. Então, a gente tem que construir esse problema juntos. Sônia e depois Ana Maria. Vai, Sônia. Você quer falar, Sônia? Quero. Eu acho que o foco talvez seja... eu falo isso na experiência que eu tenho de escola. Enquanto o coordenador não for tratado com dignidade pela direção da escola e não desfocarem o seu cotidiano em probleminhas de apagar incêndios, as coisas não caminham. Porque, às vezes, você vai... Eu falo pelo meu trabalho. Eu tinha lá um problema a ser discutido, você sabe que eu trabalhava na biblioteca, algumas coisas a serem discutidas para a formação de leitor e tal. Ah, mas a coordenadora está falando da festa junina com não sei quem. Isso não é foco do coordenador. Falar da festa junina é equipe de festa. Então, o coordenador, ele é desfocado, ele é colocado no cotidiano dele, num monte de probleminhas que não precisa ele resolver. Ele tem que ter o foco de formação do professor. Isso é o mais importante. Isso é coordenar. Coordenar é você saber fazer as perguntas certas para levar as pessoas nos caminhos. Agora, enquanto ele estiver falando com a mãe que chegou no portão reclamando do lanche, enquanto ele estiver discutindo quem vai fazer a compra da festa junina, enquanto ele estiver nesses probleminhas cotidianos, ele não caminha como coordenador. Uhum. Eu acho que isso deve ser frustrante, porque eu ficava frustrada de ter que resolver o meu problema sozinha. Isso precisa ser uma discussão muito... Não dependia de mim, né? Nem tudo dependia de mim, graças a Deus, que a gente não é uma ilha. Então, eu acho que a dignidade que a direção não trata o coordenador prejudica muito o papel do coordenador. Ele fica perdido, como você disse. Ele tem 200 mil problemas e ele não resolve nenhum. Ele trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, o que ele tinha para fazer, às vezes, ele não fez. Ele vai falar assim, eu tenho que fazer isso. Ele chega no fim do dia, ele não fez. No dia seguinte vai acumular tudo outra vez. Então, eu falo que é um trabalho sistêmico. É um trabalho sistêmico. Porque e aí, numa reunião, aí fica aquele desfiar de recadinhos que não levam a nada. Isso não é formação, né? Lógicas que são um porre, porque é só recadinho disso, recadinho daquilo, e o foco que você queria falar não acontece. Eu já fui em redes, por exemplo, que o coordenador pedagógico era o único que estava na escola entre 11h30 e 1h da tarde. Então, o que ele fazia nesse horário? Ele ficava no portão, na saída e depois na entrada dos outros. Então, aí, por isso que eu falo que é um trabalho sistêmico. A secretaria precisa dar condição para ele fazer isso, né? Fala, Ana Maria. É complexo, gente. A gente tem que falar só de coordenador pedagógico. É verdade. Fala, Ana Maria. Então, a gente teve umas palestras, um seminário aqui em Campinas esses dias, e muito se foi falado da questão da formação, né? E aí, vocês sabem disso, né? Os professores que estão voltando com essa questão da pandemia, a gente tem coisas na escola que está urgindo muito mais do que a formação vai dar conta, né? Sim. Então, de repente, você está precisando de alguém ali na escola que escute aquela criança, de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém ali para resolver aquele problema no momento. A formação, ela vai dar conta de uma coisa lá na frente, mas nesse momento, a coisa está muito... Somente aqui em Campinas a gente percebe assim que está achando que só dar formação para o professor é suficiente. Então, quando eu falo que o professor está cansado de formação, é assim, então, você tem problema de indisciplina? Olha, eu vou te dar essa formação, não sei quem vai vir falar. O falar nesse momento não está sendo sendo suficiente.
Então, as coisas, eu acho que elas têm que caminhar juntas nesse momento. Precisa daquela ajuda do pessoal, do físico lá, de alguém junto com você, de um estagiário, para dar conta de tudo que a pandemia trouxe, e a formação. Mas na cabeça fica assim, vai dar formação pro professor. Sinceramente, eu tenho meu e-mail do Educa aqui de Campinas, eu tenho mais ou menos 5, 6, vai ser formação com não sei quem, formação com não sei quem, eu não sei nem para onde eu vou, não sei nem o que eu faço. Então, assim, como a demanda, assim, nesse momento, eu acho que ela tem vieses, né, diferentes, e ela precisa ser olhada desses dois lados. Aí vem um professor da Unesp, assim, super conceituado, e ele fala, precisa estar vendo isso no ensino superior, né? A formação no ensino superior. Só que essa formação no ensino superior vai reverberar lá na frente, daqui uns 5, 6 anos. Agora não vai. Então, o que a gente precisa agora, né? Então, eu acho que está faltando um pouco esse olhar. E quando eu falo da jornada, eu no meu papel de professora, é disso mesmo, do quanto está sufocante, né? Eu tenho que dar conta de todas aquelas crianças com várias demandas na sala, aí vai fazer formação, aí vai ter um seminário, vai ter não sei o quê. Juro por Deus, eu estou assim meio enlouquecendo mesmo. Então, assim, tem que ter esse olhar com o professor também, que está ficando doente, né? E aí eu acho que o negócio vai ficar pior. Ai, gente, desculpa eu Perfeito, Ana. Ana falou uma coisa perfeita. Nossa, Ana, incrível. sabe que eu super concordo com você. Eu acho, né, eu acho que a defesa aqui da formação só há uma mudança na prática. A gente está falando da prática pedagógica, né? Então, pensando na prática pedagógica, a formação é fundamental, ela é essencial. Só que o que os municípios fazem? Essa colcha de retalhos, vamos fazer formação. Eu não acho que trazer um professor especialista, eu não estou trazendo, eu não estou tratando da formação desse ponto de vista, né? De falar assim, o fulano vem, o outro vem, aí tem uma jornada aqui, tem uma jornada ali, e aí é enlouquecedor, né? E o que acontece é que, às vezes, uma coisa não conversa com a outra, que não conversa com a outra, e que fica isolada, não tem uma articulação entre as ações de formação. Não estou dizendo que isso não é interessante, ou para disparar algum conteúdo, tal, mas a gente está falando aqui de uma formação diferente, né? A gente está falando de uma formação dentro da escola, em que você, a partir de uma situação desafiadora, você elege para discutir com os professores. Sim. Não está desarticulado de outras ações dentro da escola de apoio, né? Então, não é porque a gente escolhe um foco na formação para aprofundar, que a gente não vai considerar todos os pepinos que estão aparecendo dentro da escola, né? E aí eu não acho que, por exemplo, a criança que precisa de ajuda, mais ajuda, tal, ou que surgiu alguma coisa, enfim, naquele dia, com aquele grupo específico, eu não acho que a gente resolve com formação isso. Sim. Né? A gente não é psicólogo, a gente não vai tratar, a gente vai tratar pedagogicamente as questões que estão aparecendo na sala de aula, dentro do que é possível pedagogicamente falando, né? Não, mas na rede pública, eles parece que formação virou um negócio que, assim, dá conta de tudo, né? Então, aí fica, daqui um tempo, chega no final do ano, você não deu conta ali da sua sala, ele fala assim, nossa, mas a gente deu tanta formação. Não, a formação não dá conta de tudo, né? Esse é o meu, assim, o meu ponto, né? Formação, nossa, eu acho essencial, mas tem que ter vários olhares ali, né? Não achar que só, então você não fez a formação. Não é porque não fez, é porque ela não dá conta de tudo mesmo. Né? E nem fazer, falar, nossa, vai resolver o seu problema. Também não pode ter essa pretensão de que uma formação, de um seminário, de uma live, de uma palestra, vai resolver o problema do professor. Não vai, né, gente? Se teoria resolvesse o problema, nós éramos expertos em educação. Teria resolvido, né? Por isso que estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Não é assim, né? E concordo, viu, Ana Maria? Uma das coisas que faz parte dessa formação é o acolhimento do professor. Uma coordenação precisa ser humana ali, de acolher as questões que aparecem,
de ter momentos de conversa com cada professor, para poder discutir questões específicas da sua sala de aula, que podem não ser as mesmas da colega do lado, né? E acho assim, sobrecarrega quando fica tudo nas nossas costas. O fardo tem que ser compartilhado. Uma escola unida, né, que a gente sonha, Sim. é uma escola em que o fardo é compartilhado. E a gente vai pensar juntos, não está só nas costas. A equipe gestora precisa se responsabilizar também pelas condições de ensino que ela dá. Nós estamos falando de condições de ensino e de acompanhamento das práticas pedagógicas, que é coletiva. Quando a gente tiver uma gestão, não sei, acho que quando a gente tiver, a gente está em busca disso, a defesa toda de um trabalho que tenha dentro da escola uma certa unidade, né? Uma parceria, que todos se responsabilizem pela aprendizagem das crianças, não só o professor do primeiro ano A, do primeiro ano B, né? Vamos buscar isso, acho que essa... A gente se move, né? Eu acho que a gente é super idealista. Sim. E a gente busca isso, acho que a gente tem que conseguir, não sei. Eu estava olhando aqui o chat para ver se a gente leu todos os comentários em relação à pesquisa da Érica, ou acho que a gente já não falta mais nenhum. A Renata trouxe aqui o último comentário, dizendo do coordenador, né? Por isso que se eu falo do processo investigativo dentro da escola, e estou defendendo muito essa formação dentro da escola, os professores vão escolher quais são suas demandas também, né? Vão trazer quais são suas demandas formativas. Acho que é isso que... E aí ele se sente mais amparado, né? Sim. Diga, Josué. Oi. Bom, eu só queria dizer que sempre aqui com as reescritas eu aprendo muito também do que acontece no Brasil e dou conta que a situação não é tão diferente do que no México. Então, algumas coisas bem particulares, mas acho que a gente sofre as mesmas coisas. Eu queria fazer uma pergunta bem particular, bem específica, porque, bom, eu tenho problema para acessar a reunião. A princípio, então, não esteve presente na primeira parte, mas eu fiquei com a dúvida se tem um foco específico para revisão por grau. Eu não sei, porque você falou que no primeiro grau eles focaram em acho que era troca de letras, uma coisa assim, na ortografia. Eu não sei se quando as professoras convidaram as crianças para fazer a revisão, elas convidam especificamente as crianças focarem em uma coisa específica, ou se foi só que as crianças focaram nisso. E também, minha pesquisa tem a ver com dos diacríticos na escrita, então eu queria também perguntar se eles fizeram alguma revisão específica ou especial dos diacríticos, porque, eu estou muito interessada nos diacríticos do português, então é isso. Puxa, não sei se eu sei responder essa parte agora, assim, porque eu não foquei esse olhar do quanto eu não sei se na mostra tinha uma revisão específica disso. Eu posso até olhar, voltar, pensar, mas não era uma questão da pesquisa, sabe? Agora, na pesquisa, a revisão não tinha foco, porque eu queria saber o que eles davam conta, o que chamava, uma das perguntas era o que eles iam dar conta de revisar. Então, eu não coloquei foco. Agora, do ponto de vista didático, do encaminhamento didático na sala de aula, a revisão precisa, essa é uma orientação, essa é uma condição didática, né? Precisa ter um foco
justamente para você colocar ali mais tinta, mais, como dizer, aprofundar mais essas discussões. E a gente vai percebendo que no segundo ano eles dão conta de revisar questões irregulares da língua e pontuação, porque avança no ensino. Né? Então, a gente está totalmente ligada, as condições do que revisar estão relacionadas ao que é ensinado para as crianças. Né? Então, a gente teve um salto enorme no segundo ano para os usos da pontuação. Na pesquisa, gente, eu não trouxe tudo aqui porque é muito grande, mas na pesquisa eu faço essa comparação, tá? De antes e depois. E de quanto que... No segundo ano, eles conseguiram dar muito conta da pontuação e de questões irregulares que não apareceram. Essas questões não apareceram na revisão do primeiro ano. Não foi uma questão, e para mim está diretamente, a defesa está diretamente relacionada ao ensino. Mas então sim, eu não sei se eu respondi toda a sua questão, mas então sim, a gente tem um foco no trabalho didático. Eles precisam ter esse foco, mas na pesquisa não teve. Tanto é que para mim, um dos achados aqui é essa estreita relação entre os aspectos discursivos e notacionais quando eu fui mapear o que eles estavam revisando, né? Respondi, Josué? Respondeu, sim. Obrigado. Bom, gente, então eu queria agradecer mais uma vez. A Julie pediu desculpas pela saída dela quando ela derrubou a sala. Ela pediu para avisar vocês. E a gente agradece demais a presença da Érica aqui hoje. A Érica fala que ela devorou a pesquisa da Mirta, né? Mas a pesquisa da Érica é extremamente valiosa aqui para nós brasileiros. Acho que é um apoio incrível para o trabalho do professor, para a gente que segue pensando aí a alfabetização e os processos das crianças, né? Então, é uma referência muito importante para a gente. Então, a gente quer te agradecer demais pela generosidade, né? Por todo eu que agradeço, Dri. Fiquei super feliz de estar aqui, de estar compartilhando um pouquinho do meu filhote. Não é fácil escrever e produzir, né, gente? Então, a gente sabe, tem que valorizar. Eu queria agradecer. Nossa, para mim foi uma manhã incrível. Gostei muito dessa troca, dessa interlocução com vocês. Eu queria agradecer, Érica, porque já te conheço de um tempão, respeito demais seu trabalho. Vou tietar um pouquinho, né? Pronto. Vim com muita expectativa, assim, falei, nossa, que bacana, vou ver o que essa moça está fazendo. E olha, só para variar, você foi além das minhas expectativas. Porque o seu trabalho é uma coisa muito legal. Acho que essa revisão, nossa, é um assunto muito bacana. Você é uma pessoa muito inteligente para sacar as coisas. Então, eu só tenho a agradecer a Reescrita, né, por ter dado essa oportunidade. Que coisa bonita poder estar aqui. Quero estar em outras ocasiões. É a primeira vez que eu venho. Vim pela Érica. E agradeço muito, que manhã bonita, que partilha bonita que nós fizemos de conhecimento, que bacana. Muito obrigada. Você é muito generosa, Sônia, é isso. Não, agradeço, adorei. Mas não sou tão... Eu acho que a gente tem que dar... merecimento qualquer coisa que se fale sobre o seu trabalho profissional. E assim, não te conheço pessoalmente, mas é como se conhecesse, porque as nossas rodas de leitura lá nos dão essa entidade. Então, é merecimento, minha querida, é merecimento de verdade. Parabéns Obrigada, Sônia. Pela pessoa que você é. Nossa, fiquei até emocionada agora. Ai, que lindo. Obrigada, Sônia. Fiquei feliz. Obrigada, Sônia. Bom ter você aqui com a gente. Então, siga lá ou no blog ou no Instagram do Reescritas, que aí você vai ter novidades das próximas charlas também, tá?